Muito bom dia, né? Estamos de volta com o Alô Sinop. Abre mais um pouquinho, melhor. Isso aí tá bem atrapalhado, né? Pode dar menos teto, né? Vamos ao vivo aqui, tá, gente? Bacaninha tá aprendendo ainda. Nós estamos aqui com Bacaninha, juntos nesta manhã de terça-feira. Eu estou ao lado do meu amigo, né? Antes de tudo, meu amigo, doutor Sérgio Ribeiro, delegado de Polícia Judiciária Civil. Um salve à Vossa Excelência. Obrigado. E hoje está à frente da Delegacia Especializada da Mulher, né, doutor? Como que estão os trabalhos? É um prazer. O senhor que era para ter vindo ontem nos prestigiar, mas teve de plantão o final de semana todo. Aí falou, olha, Rude, hoje eu tô, vamos para amanhã. Eu falei, tem problema. E hoje está aqui. Como que está o trabalho? Bom dia, doutor. Uma honra ter você aqui, que é meu amigo. Eu chamo de você porque somos amigos. E muito obrigado pela participação no Alô Sinop. Bom dia, Rude. Quero parabenizar você por estar aqui e por essa oportunidade de falar com a população de Sinop. E parabenizar a você, Rude, por estar assumindo esse programa, por estar começando a tocar aqui a Gente TV. E você é um profissional exemplar que eu já acompanho, além de ser seu amigo, acompanho o seu trabalho que você faz no site que você toca também, sempre prestando um serviço de suma importância. Até porque a imprensa, ela é que dá transparência para os atos do poder público. Então é importante demais a gente falar. Eu assumi sobre esse tema, violência contra a mulher. Eu assumi a Delegacia de Defesa das Mulheres agora em março. Nós estamos aí há 3 meses à frente da delegacia. E no convívio do dia a dia da violência contra a mulher, Rude, a gente acaba se surpreendendo com a quantidade de ocorrências que acontecem todo dia, o que me faz pensar que nós precisamos tratar esses homens e começar a reeducá-los para que eles aprendam como tratar as mulheres. É importante dizer que a mulher, ela é um ser humano, sujeita de direitos, ela não é uma propriedade do cidadão, não é porque ele casou com ela que ela tem que ser submissa às vontades dele. É um acordo. Quando você se une com uma mulher, ela está dentro daquele relacionamento, e você também, por livre e espontânea vontade, pelo seu consentimento. E muitas vezes, esses homens que têm um pensamento mais anacrônico, Rude, que é de uma cultura anterior, que entendiam que a mulher deveria saciar todas as suas vontades e ser obediente àquele homem, ou seja, porque ele mantém a casa, por isso ou por aquilo, não. Em uma relação afetiva, a palavra-chave é consentimento e respeito. Então, nos surpreende a quantidade de crimes que nós apuramos na Delegacia da Mulher, de homens que agridem suas esposas, suas ex-esposas, que ameaçam de morte. Então, eu acho que nós precisamos passar por um processo cultural de reeducação desses homens. Doutor, isso há muito tempo, né? Agora, não com machismo, por favor, não é essa a nossa intenção, e nem sou machista. Quem me conhece lá em casa, a gente é líder da família, mas a minha mulher tem liberdade, não tem ciúmes, graças a Deus, não, aquela coisa, né, de a mulher vai para onde ela quer, não tem esse negócio lá em casa, até porque eu estou aqui agora, quando a mulher quer, já tem um velho ditado que diz assim, né, morro fogo acima, água morra abaixo, não tem que segura, você não tem como segurar um policial. Se ele quiser ser desonesto, a oportunidade não falta. Sim. Não é verdade? Toda hora tem alguém, o próprio infrator fala, não, me libera aqui, né? E depois é o cara que vai chamar o policial de corrupto, inclusive. Mas oportunidades para a gente fazer as coisas erradas não falta nem para o homem, nem para a mulher. Mas algumas atitudes, por exemplo, nós tivemos um caso que, inclusive, o comandante-geral da Polícia Militar, pela informação que eu tive, ligou para o comando local questionando, porque tinha um casal tendo relações sexuais na Praça Plínio Calegaro, não sei se o senhor chegou a ver esse vídeo, Vi. E a Polícia Militar é do lado. Uma mulher, uma menina, uma jovem, não sei, não dá para ver o rosto dela, mas o cara lá, a mulher, quando se submete a essas situações, chega a ser ridículo, nojento, né? A gente, como o senhor é pai de uma menina, eu também sou pai, uma família, enfim, sabendo que tem os lugares adequados, né? O próprio motel, carro, enfim, tem lugares adequados para a situação que é inadequada. Algumas mulheres não contribuem para que, apesar de não justificar, mas quando aqueles homens mais machistas,
que já são pequenos por sua mente. Olha para uma situação como aquela. Ele não coloca tudo na mesma régua, isso não diminui a estatura, a grandeza das mulheres no contexto geral. O homem também. Mas pelo mundo machista, o cara sai contando vantagem. Não, eu peguei, eu fiz, você viu, foi lá na praça, porque eu sou bichão. Lamentavelmente, de forma muito ridícula, o homem se dá o direito de se achar melhor. Apesar de ser constrangedor para os dois. Né? Imagina o pai desse cara. Mas, se ele tiver um pouquinho de honra. Mas não prejudica um pouquinho ações como essa? As mulheres também não deveriam, em situações como essa, cuidar um pouquinho melhor da sua imagem, como, enfim, o que o senhor pensa sobre isso? Uma coisa não tem relação com a outra. Esse fato aí, eu viralizou esse vídeo na internet, até pela questão de ter uma viatura ali, e às vezes o policial está com foco em outra situação, ele talvez não conseguisse perceber. Você vê que tem carro preso ali, que eles estavam fazendo a blitz. Às vezes está fazendo uma abordagem e não consegue perceber aquele fato ali. Ali, se a gente for analisar direitinho, ali é um ato obsceno em que duas pessoas estão fazendo sexo aparentemente consentido num local público. Aí o que eu penso é o seguinte, a moralidade não pode ser o cara é errado para os dois. Os dois, também os concordo. dois foram fazer sexo em público, que se a gente analisar criminalmente, seria um fato ilícito do ponto de vista do ato obsceno, porque dava acesso ao público, as pessoas não são obrigadas a conviver com aquela cena ali. Então nem alguém andar pelado na rua também não pode. Esse questionamento tem que ser feito aos dois. Às vezes a gente acha, até eu tenho visto ali na Delegacia da Mulher, Rudy, a questão do estupro. O que é o sexo? O homem e a mulher, a palavra é consentimento. Estão os dois mantendo relação sexual ali, os dois consentiram no fato, tá tudo bem. Não que seja em público, não é isso. Agora, às vezes, essa moralidade que a gente tem, de que a mulher, ela estava com uma roupa curta, então ela merece ser estuprada. Não. Isso não existe. Isso é idiotice. Às vezes, a pessoa tem o direito de andar com a roupa que ela escolher. Se a roupa é moralmente questionável ou não, isso é uma questão social, não é uma questão jurídica. Mas isso não dá o direito de ninguém a fazer sexo com a menina ou com o garoto sem o consentimento da pessoa. A palavra está aí, é o sim. O estupro é o sexo não consentido. E até Rudy, até 50 anos atrás, nós tínhamos interpretação, por exemplo, que a mulher dentro do casamento não poderia negar ao homem a manutenção da relação sexual. Mesmo que fosse um ilícito civil, isso não autoriza, por exemplo, o homem a forçar a relação sexual com ela. Então, a palavra-chave é consentimento. A mulher tem que autorizar, ela tem que dizer sim, ela tem que consentir naquele ato. E às vezes a gente está inserido numa cultura que a gente olha para a mulher como um objeto. Não, ela olhou, ela quis ali, olha ali a menina, e a gente atribui um valor inferior. E para o homem, igual esse questionamento seu, que você falou assim, olha, está o menino e a menina lá fazendo sexo em público. Nós temos que questionar o menino também, o guri também. Sim. O guri também, que os dois estão num local inadequado. Então, na verdade, ali, os dois vão responder, se forem descobertos ali, os dois vão responder por ato obsceno. Né? Por quê? Porque, na verdade, não é o local apropriado. Se querem fazer sexo, façam onde derem vontade, mas não exposto a público. Até porque as ruas transitam pelas ruas pessoas de diversas condições morais. O evangélico, o católico, o espírita. E que, às vezes, aquilo ali vai... aquela imagem... Se essa onda pega, todo mundo achar que pode fazer no meio da rua. Não, vira bagunça que vai virar. Vira bagunça. Então, nós estamos vivendo um momento em que as pessoas acham que podem fazer tudo, né? Que nós temos liberdade. Não é assim. Tudo que você tem liberdade para fazer um monte de coisa, salvo aquele que está proibido pela lei. E isso, no meio da rua, ainda está proibido por lei. Mas, enfim. Doutor, a gente tem observado, nesse período eu sei que o senhor analisa bastante dados, o senhor gosta de dados, nesse período de Covid, a violência contra a mulher e crianças. Eu já não consigo entender o cara estuprar uma mulher.
Não é que eu não consigo aceitar. Sim. Com 49, 40, eu vou fazer 48 anos de idade, 49 agora em agosto, né? E eu nunca, na minha história de vida, não quer. Porque acho que é muito constrangedor para um homem, a mulher não querer você forçar alguma coisa. É constrangedor. Você tem que ter capacidade ou condição de conquistar pelo amor, nunca pela força. Sim. Agora, aí já passa para o lado da doença, completamente absoluta, se é possível, quando acontece, alguém pega uma criança de 1 ano e pouco, como eu vi esses dias, uma matéria, acho que até o senhor estava à frente do caso, ou 2 anos, uma criança que não tem sensualidade nenhuma, um anjo completamente inocente, e a ciência fala disso, mas nesse período de Covid, em que ficou muita gente em casa, proibido de sair, aumentou esse tipo de situação, doutor? Olha, a violência doméstica, ela aumentou nesse período, sim. Nós tivemos um incremento, até porque as pessoas passaram a conviver mais dentro daquele lar, né, dentro daquela... E às vezes as frustrações levam as pessoas a irromperem para a violência, o que é um absurdo. O importante demais, Rudy, você falar sobre a violência contra tanto criança quanto contra mulher na modalidade de estupro. A cada semana, nós temos uma média em Sinop de 2 estupros envolvendo crianças. 2 estupros, uma média de 2 crianças por semana são estupradas. Em Sinop? Em Sinop. Isso quer dizer o seguinte, aí você pergunta assim, mas qual que é o perfil desse cidadão que estupra uma criança, que abusa de uma criança? Né? Esse cidadão, ele é, geralmente, o pai, o padrasto, o tio, o avô, o vizinho, pessoa do seio familiar. 2/3, até um pouco mais de 2/3 da violência, dos estupros, dos abusos sexuais, são pessoas do convívio daquela criança. O que faz a gente pensar que nós temos que cuidar mais dos nossos filhos e prestar mais atenção nas pessoas que estão convivendo com eles. Esses dias, Rudy, eu te relatei um inquérito, caminhei para o fórum, e até pedi a prisão desse cidadão, que ele abusou primeiro da filha, quando ela era criança, a filha cresceu, esse avô, a menina, a neném de 7 anos, acho que é 7 anos, se eu não me engano, a mãe foi procurar trabalho em outro município, até ela se estabilizar, deixou a filha com o avô e com a avó, e esse avô, quando a avó não percebia, ele abusava sexualmente daquela criança. Inclusive, o cidadão, ele é confesso, ele atribui, aí nesse caso, atribuiu aquele comportamento inadequado, errado, ilegal, imoral, absurdo, ao demônio. Ah, o diabo fez eu fazer isso. Então, gente, esses caras deveriam ficar punidos eternamente, prisão perpétua, porque esse cidadão, ele não tem conserto, não tem tratamento, ele vai continuar estuprando. Tanto que vamos citar esse caso como exemplo. Esse cidadão estuprou a filha quando ela era jovem, estuprou uma sobrinha quando ela era jovem, e agora estuprou a sua neta. Então, esse perfil de estuprador, nós temos que banir do convívio social, trancafiá-los numa penitenciária e deixá-los lá o resto de sua vida. No Brasil não é permitido pena de morte, então esse cidadão deve ficar lá preso para não conviver com demais crianças. Você quer ver outra prisão perpétua, né? Só no caso, só existe um tipo de prisão perpétua, se eu estiver equivocado, você me corrige. Caso o cidadão seja provado cientificamente que ele é incapaz de viver no meio da sociedade, ele não vai preso numa cadeia, ele vai preso no internato para doido. Manicômio. Então, só tem esse tipo. Vamos dar um exemplo. Você lembra, Rudy, que nós prendemos essa semana, há uns 10 dias atrás, 15 dias, um rapaz que estuprava garotas de programa? Meninas acompanhantes que têm a profissão de exploram economicamente o sexo. Essas meninas, esse cidadão acionava elas no site e as estuprava quando marcava os encontros. Elas estão mais vulneráveis, essas meninas que têm essa atividade como profissão, estão mais vulneráveis a esse tipo de crime. Esse cidadão, quando eu fui entrevistá-lo, ele tem um perfil, e eu não sou médico, mas nesses 14 anos de profissão, a gente identifica aquele cidadão que você olha para ele e fala, bom, esse cara é uma bomba. Ele perturbado. É um perfil de um sociopata.
Esse cidadão não tinha remorso nenhum, não tinha sentimento nenhum, ele tratava essas mulheres com absoluto desprezo, atraía elas imaginando que iriam fazer um programa, ganhar o seu sustento ali, e ele chegava lá, espancava e as estuprava. Esse cidadão, pelo que ele relatou para nós, ele, quando ele era criança, ele também foi violentado e abusado sexualmente. Não justifica os atos dele, mas o que eu quero dizer é o seguinte: muitos dessas pessoas que estão hoje cometendo o crime de estupro sofreram o mesmo mal. Isso quer dizer o seguinte, que nós estamos criando monstros na nossa própria sociedade. Ou a gente começa a cuidar disso, e até, Rudy, eu aproveito o seu programa aqui para fazer um apelo, porque pensa o seguinte, muitas dessas mulheres que são estupradas, elas muitas vezes não vão à polícia civil, não procuram a polícia. Elas procuram um hospital para tomar aquele kit para evitar pegar uma doença sexualmente transmissível. Elas procuram um hospital. Seria interessante que o governo estadual, o governo federal, criasse um protocolo de atendimento às mulheres vítimas de estupro para coletar material genético já de imediato ali. O médico, no ato do atendimento, ele faria o SWAB, seria treinado, teria um protocolo de atendimento de vítima de estupro. Porque quando ela vai para sua... Para ter prova contra o marginal. Para você ter prova contra o estuprador. Vejamos esse caso desse estuprador que nós prendemos aqui. Se todas as mulheres que denunciaram, que procuraram o hospital, já tivessem coletado aquilo ali, agora que ele foi preso, nós mandaríamos o exame de DNA dele para fazer o confronto, e é uma prova técnica irrefutável. Isso, em outros países, já é feito assim. A mulher autoriza, no momento do atendimento hospitalar, já é coletado o material genético ali mesmo, encaminhado para a perícia, que o perito coleta aquele DNA, faz o exame e joga no banco de dados. Se amanhã, daqui 5 anos, 10 anos, esse estuprador for preso em outra situação, praticando crimes com aquele mesmo modo de operar, você pega o exame de DNA dele, joga no sistema e faz o cruzamento, e esse cara... Nós temos capacidade para isso? Temos. Se o médico coletar? Tem. A tecnologia para isso? A tecnologia nós temos, nós não temos profissionais suficientes para isso. Então, o Estado de Mato Grosso faz o confronto de DNA. Então, o que nós precisamos é criar um protocolo e melhorar, ter mais peritos, ter mais equipamentos para dar vazão a essa demanda. Mas é o correto, porque desta forma nós protegeríamos ainda mais as mulheres e evitaríamos, por exemplo, que um estuprador em série continuasse estuprando 10, 15 anos. Ou uma criança que vai também, né? Sim. Aí naquele momento machucada, a mãe autorizando, enfim. Nesse contexto todo seria uma prova inefutável. Teve a questão para a gente poder finalizar, doutor, teve a questão do cara que chamou, já que o senhor citou sobre esse caso, chamou uma garota de programa no motel, uma garota ligou para outra e falou, vá lá, chegou lá e estava com uma faca querendo matar a menina. A polícia, a delegacia do senhor tomou frente do inquérito e se tomou o que de fato até agora se tem deste assunto. Então, nós ouvimos algumas testemunhas desse fato. Aparentemente, a menina que foi acionada para ir lá não era a que foi a vítima. Era outra menina que tinha um relacionamento com outro indivíduo. Esse outro indivíduo, após o término desse relacionamento, esse indivíduo começou a persegui-la porque não aceita. Olha, Rudy, um interessante que a gente nota, é que os homens não aceitam... não aceita o fim do relacionamento quando a mulher diz, fala, não te quero mais. O cara, ao invés de partir para outra, ele fica perseguindo, ameaçando, usando como ferramenta para ter aquela mulher o medo. Ninguém fica com ninguém por medo, por dependência, por nada. A mulher o cidadão é tão incompetente, tão digamos, inapto para se relacionar com alguém, que ele quer fazer com que aquela mulher, com que aquela pessoa conviva com ele, tendo como base o medo. Quando, na verdade, o que você disse bem no começo aqui, falou, olha, o cidadão tem que ter um mínimo de competência, né? Para pelo menos conseguir conquistar uma mulher e conseguir um sim de uma mulher. Agora, quando o cara não tem isso, pelo amor de Deus, tem esse cidadão aí de absoluto desprezo. O cara que ameaça uma mulher, que agride uma mulher, porque não aceita o término de um relacionamento, porque ela disse não para ele, esse cara tem que ficar preso mesmo, porque não serve mais para nada. Bom,
Doutor, eu quero... Então, na verdade, foi um outro que contratou o cara para tentar matar uma ex dele. Então, provavelmente, provavelmente essa pessoa estava lá, foi lá para ameaçar outra menina, outra dessas meninas que são acompanhantes, e essa menina desconfiou, porque já estava sendo ameaçada, pediu para outra menina atender aquele cidadão, e esse cidadão estava de posse de uma faca, a menina percebeu também, conseguiu lutar com ele ali. As demais pessoas do motel quase que morre inocente. Quase que morre. Acionaram as pessoas que estavam no local e o cidadão se evadiu. Então nós vamos tomar todas as providências. Se necessário for, vamos pedir a prisão desse cidadão. Igual eu estou dizendo, a violência de gênero, essa violência que o homem acha que pode fazer, isso tem que acabar. Nós precisamos reeducar esse cidadão, Rudy, porque, cara... eu acho um absurdo, cara, a pessoa recorrer dentro de um relacionamento à violência, não conseguir dialogar com outro ser humano que está ali na sua frente. Já pensou, Rudy, se nós aqui, nós não conseguíssemos discordar, e quando eu discordasse de você, eu te agredisse para defender o meu ponto de vista? Cara, isso é barbárie. Esse é um cidadão que eu chamo de atávico. O que é o ser humano atávico? É aquele que na geração mais moderna tem características lá do passado. Então é um cara... Olho por olho, dente por dente. É aquele cara que a sociedade evoluiu, mas ele continua lá em 1920, lá em 1800. Então, as relações são outras, as formas de se relacionar com as pessoas são outras, ou ele muda ou ele vai acabar sendo preso. Doutor, obrigado pela participação, a honra ter o senhor aqui, e tendo notícias, eu espero que não tenha muitas, né? Porque quando a gente tem notícia da polícia é porque a coisa não anda bem. A não ser que for só notícias boas, diminuiu o índice de violência e tal, esse tipo de notícia é importante. Nós estamos à disposição e sempre parceiro da Polícia Judiciária Civil, da Polícia Especializada da Mulher. Enfim, penso que as mulheres cada vez mais têm que conquistar o seu direito, e é triste que ainda tenhamos pessoas tão chúcaras, tão ogras, que não conseguem respeitar o desejo da mulher, a opinião da mulher e, acima de tudo, né, um não da mulher. Eu quero agradecer, desejar sucesso na sua nova empreitada aqui, Rudy. É uma honra estar ao seu lado aqui conversando com você sobre esse tema, e pedir para essas mulheres que estão ouvindo aí, não deixe de denunciar. E denuncie o mais cedo possível. Denuncie quando tem a ameaça. Por exemplo, o fato de o cara xingar você de puta, de biscate, disso, tem um crime que chama injúria. Esse crime aí é proferir um xingamento contra outra pessoa, ou está tipificado no Código Penal. Procure a polícia, denuncie. Às vezes as mulheres, ou por dependência emocional ou econômica, têm muito medo de denunciar e acham que a pessoa vai mudar, que o cidadão vai mudar, e continua perdoando dentro daquele relacionamento abusivo. E essas agressões que começam com xingamento, vão para ameaça, para lesão corporal, tendem a ir até para tentativa de feminicídio, porque a mulher não denunciou. Geralmente, Rudy, não é a ausência da punição que faz o cara consertar. Pelo contrário, se ela denuncia no começo, aquela situação tende a não piorar. Então o cara vai ser punido por um crime menos grave, e vai falar, bom, se eu fizer mais alguma coisa aqui, eu vou acabar sendo preso. Então denuncie, tenha coragem, procure a Polícia Civil, a Polícia Militar. Nós temos a Delegacia da Mulher. Se você depende, às vezes, economicamente do marido, nós temos programas aqui, nós temos a rede de enfrentamento à violência da mulher, com atendimento psicológico, com colocação dessas mulheres em um lar temporário, em um local que ela vai poder ficar acolhida quando não tem parentes aqui. Tem concursos também, Rudy, para que ela se profissionalize e consiga se tornar independente. Então não deixe de procurar a delegacia e os órgãos públicos. Nós estamos ali para atender você e para protegê-la e eliminar essa violência contra as mulheres. Muito bem, conversei aqui com o Dr. Sérgio Ribeiro, Dr. Sérgio Araújo Ribeiro, delegado de Polícia Judiciária Civil da Delegacia Especializada da Mulher, no Alô Sinop.